E estamos em linha finalmente, obrigado, peço desculpa pelo ligeiro atraso, havia aqui sempre umas últimas questões a fazer. Bem-vindos à 19ª apresentação do relatório Sinais Vitais, que é feita pela Futurecast Lab do ISCTE e que será depois apresentado esse relatório pelo professor Pedro Esteves, como sempre, e que depois conta com a presença do vice-presidente da CIP, Armindo Monteiro, que fará ele próprio a análise destes valores que dizem respeito a um inquérito que foi apresentado aos empresários entre 4 e 12 de janeiro deste ano e, portanto, é fresco e permite precisamente captar os sinais vitais da economia a 2 semanas das eleições. Como sempre, haverá a parte da apresentação, como eu disse, feita pelo professor Pedro Esteves, segue-se a análise do vice-presidente Armindo Monteiro e depois as vossas perguntas que podem perguntar quer ao vice-presidente, quer ao professor Pedro Esteves, para as quais têm que se inscrever. E, portanto, sem perder mais tempo, passo a palavra ao professor Pedro Esteves para que faça a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, é um gosto de cumprimentá-los e recebê-los nesta conferência de imprensa. Vamos então passar à apresentação dos resultados do inquérito feito agora em janeiro. Como sempre, portanto, este é um questionário que é feito em colaboração, claro, da Confederação, portanto, da CIP com as suas associações, as associações que são suas associadas, e eu começo por falar sobre, de facto, qual o universo de respostas. Tivemos 423 empresas, o que dá um erro amostral abaixo dos 5% para um intervalo de confiança de 95%, o que é, de facto, significativo. Em termos da caracterização da amostra, nós temos que 48% das empresas que responderam são do setor da indústria e energia, seguida dos outros serviços e também o comércio com 12%. São estas as atividades que estão mais representadas, embora todas as outras tenham também respostas. Em termos da dimensão da amostra, pensando na dimensão das empresas, temos que, de facto, quer as micro, quer as pequenas empresas representam 74% do panorama de respostas, o que representa muito aquilo que é o tecido empresarial português. Temos que 6% são também grandes empresas que, apesar de ser ligeiramente acima daquilo que é a representatividade das grandes empresas no tecido empresarial português, de alguma maneira é importante recolher essa informação porque são elas o motor da economia e as respostas que elas dão podem servir de antecipação em relação a cenários futuros das outras. Passando então agora já para as respostas de barómetro e começamos por referenciar as respostas relativamente aos programas de apoio, onde 84% dos respondentes, quer seja os empresários e os quadros de topo das empresas, indicaram que 84% deles que os apoios são aquém, ou muito aquém, de facto, daquilo que era necessário. Tem estado em linha, aliás, com aquilo que se verifica desde há muitos meses, portanto não se tem alterado esta configuração da opinião dos empresários e dos quadros de topo. Já quando pedimos também para que nos considerem se o acesso a esses apoios, enfim, temos que 71% consideram que ele é muito burocrático ou burocrático e, portanto, difícil de aceder. Também perguntámos especificamente no caso do PRR se terá influência direta ou indiretamente na atividade da empresa. E, no fundo, aquilo que se passa é que 68% dos empresários e dos quadros de topo considera que não será pouco significativo ou nada significativo essa influência do PRR na atividade da sua empresa. Continuando ainda a caracterizar os programas de apoio, temos que 64% das empresas não se candidataram. Vamos ver adiante o porquê dessa não candidatura. Dos que se candidataram, 36%, temos que 59%, a maioria já foi aprovada, há 27% que ainda não tiveram resposta e 14%, é uma taxa que subiu muito em relação aos outros períodos anteriores,
onde tinha uma taxa em redor dos 5, 6% e agora passou para 14% de candidaturas que foram rejeitadas. Das que foram aprovadas, a grande maioria, portanto, cerca de 3/4 já foram recebidas. Agora, convinha-nos também perceber exatamente dos 64% que não se candidataram, porque é que não o fizeram? E aqui a grande maioria é porque indicou que não preenchem as condições necessárias de elegibilidade, ou seja, as condições que foram definidas para que as empresas tenham acesso a esses apoios, em 43% dos casos indicaram que não estão dentro desses parâmetros. Há 31% que dizem que não necessitam, outros que pensam ainda se candidatar, 17%, e há 2% de respostas que indicam que ainda estão à espera de receber de candidaturas feitas e aprovadas em anos anteriores e que, por isso, não vão candidatar-se a novo programa. Em termos ainda de barómetro, o funcionamento das empresas continua acima dos 90% e, portanto, mais ou menos em linha com aquilo que já se verifica nos outros períodos analisados. Pensámos e perguntámos, dado que havia um contexto de teletrabalho obrigatório, quais as empresas que estavam, de facto, em teletrabalho. E há 54% delas que dizem que não estavam, ninguém está em teletrabalho. Eu chamo aqui a atenção para que, dentro da configuração setorial, a grande maioria das empresas respondentes são do setor industrial e de energia e, portanto, este número é perfeitamente entendível nesse domínio. Há 36% de empresas que disseram que tinham um regime de teletrabalho parcial e só 10% é que consideravam que estavam todos os colaboradores em regime de teletrabalho. Falando das vendas que obtiveram no último trimestre de 2021, relativamente ao último trimestre de 2019, ou seja, comparando a situação durante a pandemia com a anterior à pandemia, verificou-se que houve uma melhoria desses resultados relativamente às perspectivas que haviam no passado. E 40% das empresas, em termos médios, consideraram que tiveram, de facto, um aumento de vendas, contra apenas 34% que consideraram que tiveram uma diminuição. Destas que tiveram aumento de vendas, particular destaque para as médias empresas, onde mais de metade tiveram crescimento das vendas, e também as pequenas empresas, que com 45% representam largamente a grande maioria. Aquilo que era importante verificar era que destas 40% de empresas que aumentaram, as suas vendas aumentaram em cerca de um quarto, ou seja, 26% das vendas a aumentar e as que diminuíram cerca de 32% as suas vendas, ou seja, 34% das empresas registaram em média uma diminuição das suas vendas de 32%. As encomendas em carteira, como vemos, é sempre um indicador também importante para perspectivar vendas futuras, sendo que há alguns setores onde isso não se aplica, nomeadamente a parte comercial e outros, portanto 25% das empresas onde esse critério não é justificado. Nos outros mantiveram-se em redor, portanto, ter o número das empresas que diminuíram as encomendas em carteira é igual ao dos que aumentaram e por isso, enfim, pode-se considerar esta situação como estável. A maioria delas dizem que se mantiveram as encomendas em carteira. Vamos agora falar de uma coisa mais importante e que tem a ver com as perspectivas que se apresentam aos empresários e aos quadros de topo das empresas em termos da previsão de vendas no primeiro trimestre de 2022. Há aqui uma situação de alguma positividade, há aqui alguma expectativa favorável, em que, em média, 43% das empresas consideram que essas vendas vão aumentar. De onde é que vêm, sobretudo, estas respostas? Vêm, sobretudo, do contributo das grandes empresas, em 50% delas consideram que vão aumentar, e das médias empresas, sobretudo, com 68% considerarem que os seus valores de vendas vão mesmo aumentar. De realçar
por contraponto, que nas microempresas, valor significativo de empresas que consideram que vão diminuir. Neste primeiro trimestre, 31%, maior do que aquelas que pensam que vão aumentar essas mesmas vendas. No que diz respeito à consideração de quanto é que aumentam, se há 43% das empresas consideram que vão aumentar, e em média quanto é que vão aumentar essas vendas? Cerca de 23%. Portanto, é isto que é esperado. Nas que diminuem, nas 23% que dizem que vão diminuir 29%. Isto é um valor médio, quer num caso, quer no outro, mas aqui neste caso da diminuição, umas terão diminuído ou esperam diminuir 40%, 30%, 12%. A média dessas diminuições dá estes tais 29% do seu volume de negócios. Por outro lado, de registar também na previsão da evolução dos recursos humanos, que em linha com o quadro anterior, também em média se espera que haja um crescimento em 24% das empresas, um crescimento do número de postos de trabalho. É um valor significativo que cresceu em relação ao último questionário, onde este valor era de 12%, apenas 12% das empresas consideravam que iriam crescer os postos de trabalho e neste momento, em início de ano, há 24%, porventura mercê dos resultados do final do ano, que consideram que vão aumentar. No fundo, a manutenção dos postos de trabalho ou o seu crescimento tem sido uma vertente que se tem registado ao longo do tempo, sendo que neste período há de que destacar que em 40% dos casos, nas médias empresas pensam crescer e nas grandes 35%. As únicas que estão abaixo, de facto, no crescimento do número de postos de trabalho são as microempresas, que no fundo são aquelas que têm vindo a revelar mais dificuldades. De qualquer das formas é de registar que, no mínimo, há aqui um esforço para manter o número de postos de trabalho. Portanto, falando de quanto é que pensam aumentar os recursos humanos, portanto, essas 24% das empresas pensam aumentar os recursos humanos em 12%. Portanto, é um registro de crescimento significativo. As 7% que vão pensam diminuir em 20, 21% dos seus recursos humanos. Pensando também em termos de investimento como gerador, de facto, da atividade empresarial, aquilo que se verifica é que, em média, 30% pensa, de facto, aumentar esse investimento e 49% manter, ou seja, há cerca de 79% de empresas que ou mantêm ou crescem esse mesmo investimento. Apenas 21% que registra uma intenção de diminuir o investimento em 2022 relativamente a 2019. Esse valor de diminuição é fortemente influenciado, claro, mais uma vez pelas microempresas, que são aquelas que têm demonstrado, de facto, maiores dificuldades. Ao contrário das grandes empresas e das médias empresas, que têm valores mais significativos no aumento dos seus investimentos. O aumento de investimento, em média, vai representar, ou a expectativa que existe é de aumentar cerca de 35% nas empresas que vão investir, adicionalmente, que vão investir mais, e as que vão reduzir o investimento, reduzirem em redor dos 49%. É também um valor significativo. Aquelas que, e como vimos, tem muito a ver com as microempresas. Perguntámos também expectativas face a um futuro próximo, e temos aqui a comparação entre os dois momentos, novembro para janeiro. Apesar de haver um número elevado de elementos que não respondem, cerca de 20%, seja porventura não tem informação dos restantes empresas do setor, de qualquer das maneiras,
à pergunta se já se atingiu um nível económico semelhante ou anterior à pandemia, há 26% que dizem que sim, que já se atingiu, e cerca de 22% que pensam que só em 2022 é que vão. Há uns pessimistas também, mas há aqui uma disparidade de facto que não permite tirar grandes conclusões. Há apenas uma evolução entre o mês de novembro e aqui o de janeiro, no sentido de que, sim, alguma dessa situação económica já tende a melhorar a partir desta altura. Já na região as coisas são mais difíceis e, portanto, quer por um lado não responderem, mais uma vez, poderá significar que conhecem pouco das atividades que estarão representadas na região, mas aqui na região as respostas são francamente mais negativas, no sentido que só 12%, lembro que eram 26% no setor que considerava que já tinha atingido esse tal nível económico anterior à pandemia, e aqui na região apenas 12% consideram que no fundo já atingiu. Aqui o pessimismo vai para que só em 2023 23% é um valor significativo e, de facto, representa algum pessimismo em relação a esta recuperação económica. Era isto que tinha para apresentar, disponibilizo-me para, no fundo, depois responder às perguntas que queiram fazer. Muito obrigado, professor Pedro Esteves, pela apresentação destes sinais vitais, que, repito, a recolha da informação foi feita entre 4 e 12 de janeiro deste ano, e, portanto, é informação muito fresca. Passo então a palavra para a primeira análise que o vice-presidente Armindo Monteiro vai fazer sobre este assunto, a que seguem depois as perguntas e respostas. Armindo. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Esta é efetivamente a 19ª edição deste projeto, do projeto Sinais Vitais, desenvolvido pela CIP e em parceria com o Marketing Futurecast Lab do ISCTE, e permitam-me, antes de mais, enaltecer e agradecer uma vez mais a excelência do trabalho coordenado pelo professor Pedro Manuel Esteves. Alguns comentários. Claramente, a vacinação esbateu os riscos da Covid-19. E naturalmente com menos perigo, a confiança dos empresários aumentou imediatamente. Aliás, a esperança e o otimismo são um requisito necessário de ser empresário. Por isso não é fácil comprar confiança por entre os empresários. Qualquer sinal, qualquer luz, naturalmente, tem um efeito logo imediato. As vendas aumentaram, há mais negócios a acontecer, as expectativas naturalmente também são melhores. Agora, temos de facto um reflexo daquilo que é também o nosso tecido empresarial. Todos sabemos que o nosso tecido empresarial é sobretudo composto por micro e muito pequenas empresas, e aí as microempresas estão claramente mais vulneráveis. São claramente as menos confiantes, isso nota-se de facto neste estudo. A pandemia já lhes consumiu todas as energias, em muitos casos, e todas as resistências. E há casos em que efetivamente não é fácil recuperar, não é fácil porque se está sobretudo numa situação de pequenos paliativos. E os programas de apoio claramente, conforme também demonstra o estudo, não têm tido a capacidade de servir o propósito de manter um tecido empresarial forte. Estes resultados são muito expressivos. 74, todos os elementos que identificam é que cerca de 74, 70, 68% não são elegíveis para estes programas. E, no entanto, os programas mantêm-se, não foram corrigidos, não foram alterados. Esta resposta tem vindo a ser sucessivamente respondida de igual maneira desde o início. E, de facto, estes programas não fizeram a correção necessária para que possam servir o maior número de empresas. Na opinião dos empresários, claramente, para 68%, o PRR não terá significado para a atividade da sua empresa e apenas 12% considera que terá impacto positivo na sua atividade. Eu creio que não bastaria mais do que isto para efetivamente se perceber que o PRR, tal bazuca,
não está adequada àquilo que é o tecido empresarial português. E neste momento, naturalmente, estamos, e temos esta consciência, estamos em período de eleições legislativas, e essas eleições legislativas podem claramente abrir um novo ciclo político, o que é bom, mas podem também provocar muitas dificuldades se os partidos ficarem a olhar para a sua própria agenda e a sua própria preocupação e não tiverem a preocupação maior de servir efetivamente o país. Se o resultado eleitoral não for claro, se os partidos políticos não tiverem a capacidade de um entendimento para uma política de apoio a esse tecido empresarial, claramente o país não aguenta meses de negociações para formar o governo. Todos sabemos que as empresas não vão a votos, as empresas efetivamente não vão a votos, mas no país existe um imperativo, e esse imperativo é de criar riqueza. E hoje existe um déficit de riqueza em Portugal. É preciso criar riqueza, e quem cria a riqueza não é o Estado, quem cria não tem essa função, quem cria a riqueza são naturalmente as empresas e as famílias, são as empresas e os seus trabalhadores. Por isso, ainda que as empresas não vão a votos, serão claramente as empresas, a par das famílias, quem vai sentir com maior intensidade os resultados destas eleições. E por isso é fundamental pensar nas políticas redistributivas, todos estamos de acordo, mas não se distribui aquilo que não se produz, não se distribui antes de se produzir. O país não aguenta mais um trimestre que não seja um acelerador de economia. Isso pode constituir um muro inultrapassável, quando efetivamente deveria constituir um apoio a esta esperança que resulta deste questionário, a esta convicção de que é possível, de facto, dar a volta à situação que vivemos nos últimos 2 anos. Na CIP temos muito claro que, sem clareza e com indefinição política, os investimentos serão reduzidos ou adiados. A famosa bazuca ficará em suspenso. Sabemos também que há países, ainda aconteceu recentemente na Alemanha, há países que passam meses a negociar uma solução do governo, mas nós também poderíamos fazer se tivéssemos naturalmente as condições da Alemanha. A situação de Portugal não oferece essa vantagem. Os partidos têm que ser pragmáticos. Nós podíamos almejar um futuro maior se não tivéssemos tido um outro passado. Portanto, hoje requer-se que realmente a CIP requer que os partidos, seja o resultado que for, porque naturalmente a decisão dos portugueses será sempre soberana, que os partidos sejam pragmáticos e encontrem soluções. O nosso país é mais igual e claramente as PMEs, as microempresas, não estão no país da bazuca, estão numa galáxia muito distante e é preciso olhar para elas, sob o risco, se isso não acontecer, não será possível recuperar essa riqueza, não será possível criar esses postos de trabalho. Esse efeito cascata que de alguma maneira se quis criar com este PRR, claramente o governo não pensou, ou pelo menos neste modelo não pensou numa bazuca capilar que pudesse chegar a todos. Aquilo que se previu foi que se contasse com o efeito cascata para que chegasse aos mais pequenos e aos médios empresários. Mas esse efeito cascata, para além de gerar muito desperdício e tirar eficácia à bazuca, e mais uma vez põe em evidência o centralismo do Estado português, com esse péssimo hábito de ocupar o espaço e os recursos quase todos. Por isso, estes resultados claramente indicam um aspecto na nossa perspectiva, na perspectiva da CIP, que é este horizonte, esta luz, este otimismo que os empresários demonstram nestas respostas que deram, é preciso ser potenciado com uma política adequada, ou seja, precisamos de quem apoie e não de quem, de alguma maneira, obstaculize este otimismo que, apesar de tudo, esta resiliência, que apesar de tudo, todas estas dificuldades, tem o tecido empresarial português marcado e mostrado a sua posição de estar presente e, de facto, ser resiliente quando a nação mais precisa. André, o microfone, André.
Estava a fazer de conta que estava a dizer coisas inteligentes, mas não eram inteligentes. Bom, agradeço, Armindo Monteiro, pela sua intervenção. De facto é um momento relevante do país, este em que no pós-pandemia ou quase pós-pandemia as empresas procuram reerguer-se e precisam de um quadro de estabilidade. Eu passo desde já então às perguntas. Temos uma primeira inscrita, Ana Petronilho do Negócios, para fazer a primeira pergunta, e faremos assim, os jornalistas inscrevem-se e é feita a pergunta. A pergunta pode ser feita ao vice-presidente da CIP, naturalmente, mas também ao professor Pedro Esteves. Ana, está on? Olá, boa tarde a todos. Falou há pouco que havia já alguns sinais de otimismo, agora já no imediato, não é? Durante o primeiro trimestre deste ano, havendo já 26% dos inquiridos que mostravam já algum sinal que já estavam a atingir níveis de vendas de pré-pandemia e 6% esperam atingir esses níveis agora durante o primeiro trimestre. Quais são estes setores que estão mais otimistas? Não sei se me pergunta ao professor Pedro Esteves. Eu posso tentar responder. Nós não temos por aqui, neste momento, a resposta setorial. Não fizemos esse tipo de análise. É óbvio que quando estamos a falar de um número essencialmente industrial e de energia com maiores respondentes, portanto, certamente estará por aí. De qualquer das maneiras, eu poderei depois enviar através do André Macedo para a senhora jornalista essa mesma resposta, claro. Fica combinado. E outros jornalistas que queiram também essa informação, digam-me. Não sei se, Ana, queres colocar outra questão? Doutor Armindo, tinha aqui uma outra questão, peço desculpa, que disse que havia vários negócios a acontecer, ou seja, vai um bocadinho na linha da pergunta que coloquei, que havia agora vários negócios a acontecer. Em que áreas é que se sente mais essa retoma, não é? Claramente a nossa economia está a evoluir naquele modelo em capa. Claramente há um conjunto de empresas e setores que eu já identificarei que estão claramente em recuperação e apresentando resultados até positivos em relação ao cenário pré-pandemia, mas há outros que ainda não iniciaram essa recuperação e que apresentam elementos bastante críticos. Os que estão no primeiro grupo são claramente os ligados à exportação e ligados a tecnologias. Se consultar os dados do INE, verifica-se que efetivamente esses setores estão em claro crescimento. Não todos. Atenção que as nossas exportações ainda não estão ao nível do que eram, mas nota-se efetivamente naqueles mercados, naqueles produtos mais virados para o mercado de exportação, que não dependem tanto da procura interna, esses estão a retomar, porque efetivamente estão a retomar lá fora. Aquilo que se verifica é que a economia nos outros países está a crescer de uma forma muito mais significativa do que a portuguesa, e por isso também as compras a Portugal estão a retomar rapidamente o nível pré-pandemia. Em termos de procura interna, de facto, e aqueles negócios que dependem sobretudo de procura interna, claramente não. Ok. E quais são os setores? Disse-me que havia ainda alguns que estavam em situação crítica. Quais? Claramente todos aqueles que estão ligados às indústrias que mais foram afetadas pela própria pandemia, com mais restrições para a pandemia, com tudo aquilo que é do mass market, mas que tem efeito imediato na pandemia. O consumo não está efetivamente igual àquilo que foi, ou que era a situação em 2019. E aí também, mais uma vez, os dados do INE são inequívocos. Ainda não temos esse nível de consumo. Provavelmente, este otimismo que o questionário revela é que começam, de facto, a aparecer alguns sinais de esperança para que retomemos esses valores, mas não estamos ainda lá. Ok, obrigadíssimo. O aspecto ligado ao turismo. Não, peço desculpa, e era isso que eu ia dizer. Entretanto, os exemplos, tudo relacionado com o turismo, tudo relacionado com a indústria da restauração, tudo relacionado com os grandes eventos, naturalmente que são os que estão a sofrer. São os mais afetados, não é? Claro, os mais afetados, claro.
Isso mesmo. A Joana Petis, que está em linha, estou a vê-la. Olá, Joana. Olá a todos. Olá. Eu gostava de pôr uma pergunta relativamente ao emprego. O Dinheiro Vivo publicou ainda neste sábado uma inversão das expectativas dos empresários relativamente às contratações previstas, e com este novo confinamento desde o Natal e que se prolongou até ontem, que tinha havido uma inversão do outlook nas contratações, e queria saber se nestes vossos números se confirma esta maior contenção e maior cuidado nos planos para reforçar os empregos, ou se há já um bocadinho mais de otimismo nas perspectivas que aí vêm, sobretudo tendo em conta fatores que têm influenciado também muito a vida das empresas, nomeadamente as expectativas de inflação e do fim dos apoios do BCE. Claramente, deste estudo decorre que 69% pretende, de facto, fazer uma manutenção dos postos de trabalho. E, inclusivamente, um aumento do crescimento em 24%. Este valor contrasta com o valor anterior, que era apenas de 12%. Por isso, há claramente, portanto, a resposta à sua questão é sim, há claramente uma perspectiva positiva, um outlook favorável, não apenas para a manutenção dos postos de trabalho, mas para, de facto, o reforço da contratação. E estes fatores como a inflação, como a crise das matérias-primas, como nomeadamente a crise de mão de obra que já existe e que vai intensificar-se com a aplicação dos PRRs pela Europa inteira, no fundo estamos todos a competir pelo mesmo talento, haverá a esse nível alguma dificuldade que certas empresas em alguns setores mais competitivos já estão a sentir, de encontrar os recursos humanos necessários para corresponder às necessidades de crescimento? Está efetivamente a tocar num ponto que é um ponto muito crítico e que tem de facto tido uma análise muito importante na CIP, que é efetivamente a carência de talento. Nós efetivamente não temos os recursos humanos necessários para potenciar um crescimento pleno da economia. Isso é uma evidência. Não vale a pena dizer o contrário. Se tivéssemos, de facto, outra forma de potenciar, e também me referiu à questão da carência das matérias-primas, naturalmente que o nosso desenvolvimento poderia acontecer mais rapidamente e de uma forma muito mais sustentada. Neste momento, de facto, há constrangimentos e, claramente, estes dois são os dois principais: falta de matérias-primas e falta de talentos. Esses talentos pode ser em nível intermédio ou nível mais elementar, mas efetivamente ela é transversal. A falta de quadros, a falta de pessoas nos vários setores é efetivamente uma constante. E não é apenas uma questão, como forma às vezes algum discurso mais extremado pode dizer, uma questão apenas dos salários. Não é apenas essa questão, porque nota-se esse fenómeno por todo o mundo, não apenas em Portugal. Portanto, não é apenas uma questão de salários. Eu não estou a dizer que a nossa atração em Portugal não poderia ser maior se os salários também fossem ainda mais significativos. Poderia ser, mas não é claramente apenas essa a questão, eu até diria, não sei se é essa a questão principal. Aquilo que nós verificamos é que, de facto, há uma falta de preenchimento de vagas em todos os setores da atividade, eu diria, de forma transversal. Pode ser intensificado. Aí, Joana, só uma notinha. E pode ter efeitos ou seja, a situação pode piorar com a aplicação dos vários PRRs e o trabalho à distância, e pode ter efeitos sobre os salários? Desculpa interromper, André. Nós esperamos. Naturalmente que o teletrabalho tem que ser uma ferramenta favorável, não pode ser uma ferramenta de dificuldade. Portanto, nós esperamos com o tempo que essa ferramenta do teletrabalho realmente potencie a economia portuguesa. Neste momento ainda não o está a fazer. Neste momento o teletrabalho ainda é um constrangimento, porque nem as empresas nem as pessoas estavam preparadas para trabalhar à distância. Por isso hoje ainda é um constrangimento. Esperamos que possa ser uma vantagem competitiva, mas hoje é um constrangimento. Mas não será seguramente apenas por esta via. Aquilo que seguramente teremos que fazer é continuar a crescer na cadeia de valor, ter cada vez modelos de negócio cada vez mais sofisticados, que naturalmente permitam também ser preenchidos
por recursos também com cada vez mais talento e cada vez também mais sofisticação. Daí, Joana, era aquilo só acrescentar, tendo em conta, enfim, a reunião de preparação desta conferência de imprensa, e que foi já dito pelo Hermínio Monteiro, que é a questão da necessidade das eleições apresentarem a curto prazo uma solução para que estes problemas, a energia, a dificuldade de acesso às matérias-primas, enfim, todos esses sobrecustos que estão a pesar nos balanços das empresas, possam encontrar uma solução também, não apenas, mas também pela via pública, não é, Hermínio? Absolutamente. Aquilo que se tem verificado neste processo eleitoral é que, efetivamente, eu volto a dizer, as empresas não vão a votos, mas se as empresas fossem a votos não estavam naturalmente a ser o centro desta campanha eleitoral, porque aquilo que verdadeiramente importa para as empresas criarem riqueza, as empresas e naturalmente os seus trabalhadores criarem empresa, é um conjunto de constrangimentos que hoje as empresas vivem e que aparentemente, pelo discurso dos políticos, parece que não, parece que as empresas têm tudo para distribuir, ainda se pode tirar mais daquilo que já está absolutamente espartano, e isso efetivamente tem sido devo dizer, uma apreensão que a CIP verifica, mas enfim, esperamos que não digo silly season, mas este momento assim um bocadinho menos racional, tenha apenas a ver com o momento eleitoral e não com aquilo que efetivamente esperamos seja um diagnóstico correto que os dirigentes político-partidários efetivamente tenham e tendo, sabem bem daquilo que de facto as empresas precisam e o país precisa, e não podemos de facto continuar um bocadinho nesta situação às vezes que varia entre o inócuo e perigosamente o iníquo, para efetivamente não se olhar para aquilo que efetivamente as empresas necessitam. Uma última pergunta, eu Muito prometo que não chatei mais, e deixo-vos prosseguir e as outras pessoas fazerem as suas perguntas. Faria sentido nessa lógica que o novo governo introduzisse, tem-se falado muito em cortes de impostos, faria sentido que fossem cortes de impostos especificamente sobre o trabalho? Joana Petis, nós estamos aqui de facto a falar de temas muito importantes e este que põe é realmente um ponto muito importante. Como é que se pode hoje, de facto, promover o investimento em Portugal se as condições de investimento em Portugal são piores do que as condições que outras geografias oferecem? Hoje, efetivamente, precisamos de atrair investimento, não apenas o investimento dos portugueses, mas o investimento estrangeiro. Então, quais é que são, de facto, os trunfos, digamos assim, quais é que são as razões, as motivações que o país pode oferecer para que um empresário, o português ainda se pode dizer, bom, é português por uma questão patriótica, investe em Portugal, mas quais são as motivações que se podem oferecer a um investidor estrangeiro para escolher Portugal, se não tiver, de facto, pelo menos as condições, eu já não digo melhores, mas pelo menos as condições que outras latitudes geográficas oferecem? Não faz, não investe. A nossa carga fiscal não é competitiva, por mais que alguns partidos queiram, não é competitiva, nem sobre os rendimentos empresariais, nem sobre os rendimentos das famílias, não é competitiva. O nosso custo do trabalho também não é competitivo, e não estou apenas a falar do salário mínimo, estou a falar de todos os encargos sobre o trabalho, estou a falar no custo da energia, estou a falar em todos os custos de contexto, que não vale a pena estar aqui a referir, mas que todos temos consciência deles, a morosidade da justiça, enfim, um sem número de situações que efetivamente eu temo, a CIP teme, e efetivamente se não houver uma visão esclarecida sobre o futuro de Portugal, no sentido de tornar Portugal um país para criar riqueza, nós estamos muito entretidos apenas na discussão da distribuição, mas não se distribui o que não se cria. Muito bem. Obrigado, Joana, e obrigado, Hermínio Monteiro. Não sei se há mais alguma pergunta. Não há? Muito bem. Penso que estão respondidas. Eu agradeço ao professor Pedro Esteves e ao Futurecast Lab do ISCTE a preparação deste inquérito. Ele, aliás, deixem-me sublinhar isto, vai ser alterado e reajustado agora que a pandemia entrou numa fase mais endémica e que, portanto, as perguntas serão um pouco diferentes, isto é, nós vamos
vamos dar uma nova roupagem às perguntas, ao barómetro que está a ser feito, para poder focar nomeadamente em algum dos problemas que foram aqui abordados hoje, a inflação, as matérias-primas, o emprego, e também evidentemente ao PRR e aos apoios do Estado, de maneira a que esta capacidade que a CIP tem de auscultar mais de 150 mil empresas possa também traduzir-se em informação com atualidade para os jornalistas e para a comunidade em geral. Agradeço a todos, eu envio-vos dentro em breve a gravação vídeo deste debate, e também para os que não têm, se quiserem ter mais alguma informação extra, estou ao vosso dispor. Agradeço a Hermínio Monteiro, agradeço Pedro Esteves e agradeço às senhoras e senhores jornalistas. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.